Olá pessoal, meu nome é João Marcos, sou um dos membros da LATS do PE e na temática semanal de hoje vamos falar um pouco sobre eletromiógrafos, ou EMGs. Antes de falar em eletromiógrafos em si, vamos ver um pouquinho sobre o potencial de ação da membrana plasmática e contração das fibras musculares do nosso corpo. Potencial de ação nada mais é de uma forma das células do nosso corpo propagarem informações, certo? E, por exemplo, os neurônios e as células do túbulo T musculares utilizam desse mecanismo para propagar informação. E como esse mecanismo ocorre? No meio extracelular, ou seja, aqui fora da célula, existem vários íons de sódio, íons positivos de sódio. E no meio intracelular, ou seja, dentro da célula, existem vários íons de potássio, íons negativos, certo? E no descanso, que é nesse estado, a célula apresenta uma voltagem de menos 90 mV. Porém, devido a um estímulo externo, canais de sódio e canais de potássio são abertos. E o sódio, que está em grande concentração fora da célula, entra no meio intracelular, e o sódio, que está em grande concentração dentro da célula, sai para o meio extracelular. Ou seja, ocorre uma despolarização aqui e um diferencial de potencial. E a gente vê que a voltagem, que era menos 90 mV, com a despolarização passou a ser 35 mV. Porém, a célula rapidamente repolariza a membrana. Isso ocorre quando a bomba de sódio e potássio pega esses sódios que estão dentro da célula agora e jogam ele para fora da célula novamente, e pega um potássio que está fora da célula e joga ele para dentro da célula novamente, repolarizando a membrana e voltando a menos 90 mV ao descanso. Isso ocorre em questão de milissegundos, certo? E isso ocorre em forma de cadeia, propagando assim a informação. A contração muscular utiliza muito desse mecanismo. Por exemplo, aqui a gente vê uma fibra muscular, certo? Uma fibra muscular, e aqui um neurônio motor. Um potencial de ação passa por esse neurônio motor, estimulando a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina, por sua vez, estimula as células do túbulo T musculares a gerarem um potencial de ação, certo? Quando gera esse potencial de ação, as células T do tecido muscular, túbulo T do tecido muscular, estimula o sacrolema, que é essa parte amarela aqui, o retículo sacroplasmático, a liberar íons de cálcio. Esses íons de cálcio, por sua vez, vai estimular a contração muscular do sacrômero, que são unidades formadas por proteínas de actina e de miosina. Porém, isso ocorre somente em uma fibra muscular. E quando a gente fala em unidade muscular, a gente fala de várias fibras musculares dessas se contraindo ao mesmo tempo, fazendo assim com que a gente movimente e contraia o nosso músculo. Então, a gente pode ver um pouquinho agora de sinal eletromiográfico. O sinal eletromiográfico é o seguinte. Aqui nessa imagem, a gente tem representado várias fibras musculares, certo? E cada fibra muscular dessa, quando a unidade muscular, que é formada por todas essas fibras, se contrai, cada fibra dessa tem um potencial de ação, certo? E o que ocorre? Esse potencial de ação de cada fibra dessa é somado. Quando há a soma de todos esses potenciais de ação dessas fibras, a gente tem um potencial de ação da unidade muscular. E esse potencial de ação da unidade muscular, esse HT aqui, é o nosso sinal eletromiográfico. É a unidade básica do nosso sinal eletromiográfico. E o eletromiógrafo nada mais é do que o equipamento utilizado para monitorar esse potencial de ação da unidade muscular. Ele é formado por um hardware, eletrodos, certo? Um display para analisar o sinal ou às vezes uma unidade sonora, certo? E o eletromiógrafo e os sinais eletromiográficos,
eles são usados para exames clínicos de marcha e para a detecção de algum distúrbio neuromotor, certo? Alguma doença neuromotora. Os EMGs, eles são tanto de superfície, que utilizam eletrodos de superfície, como de intramusculares, que usam eletrodos de inserção, certo? É importante destacar que os sinais eletromiográficos são sinais complexos e muitas vezes eles não sozinhos não dizem muita coisa. E esse sinal, além de ser complexo, ele apresenta uma grandeza muito baixa, uma grandeza de milivolts. E para isso ele precisa passar por todo o circuito para filtrar ele, para tratar esse sinal para que ele seja analisado adequadamente. Por isso a gente tem aqui um diagrama de blocos do EMG, certo? Que é como ele funciona. Aqui desse lado a gente tem um estimulador, certo? Que gera um sinal elétrico que estimula a contração de um músculo. Aqui é o corpo da pessoa aterrado por proteção. Aqui são dois eletrodos que vão detectar o sinal eletromiográfico. Esse sinal, como é complexo e apresenta ruídos, ele é passado por um amplificador. Depois, não está representado aqui, mas é passado por um filtro. Depois esse sinal é retificado, integrado e processado. E depois a gente pode botar ele no display ou no alto-falante para analisar esse sinal mais precisamente. E a gente agora vai ver cada componente desse, como ele atua no EMG. Os eletrodos, os amplificadores, os filtros, os retificadores e os integradores, certo? Primeiro de tudo, os eletrodos, uma das partes mais importantes do EMG. Existem dois tipos de eletrodos de superfície e eletrodos de inserção. Os eletrodos de superfície são formados por, geralmente, ligas de prata e de cloro, certo? E cloreto de prata. Prata e cloreto de prata. E os eletrodos de superfície, eles são indicados para monitoramento de músculos superficiais, certo? E eles têm dois tipos, os eletrodos passivos e ativos. Os eletrodos ativos podem ser colocados diretamente em contato com a pele e os eletrodos passivos precisam de um gel eletrolítico que seja passado sobre a pele, sobre a região que se quer monitorar, e depois sim pode-se colocar o eletrodo em cima da unidade motora. Certo? O eletrodo de inserção é muito utilizado quando se quer analisar contrações voluntárias do músculo, certo? E existem dois tipos. Os eletrodos de agulha, que são agulhas descartáveis que são inseridas sob a pele, certo? E os eletrodos de fio, que utilizam agulhas para serem inseridas na unidade motora que se quer monitorar, mas depois a agulha é retirada e só fica um gancho segurando esse eletrodo. Esse eletrodo não é muito indicado, pois ele sai muito do lugar, certo? Facilmente ele sai do lugar. Esses eletrodos também são muito usados para monitorar unidades motoras mais profundas ou unidades motoras específicas. Além disso, os eletrodos podem ser configurados na configuração monopolar ou na configuração bipolar. A configuração monopolar é constituída de um eletrodo que é conectado à unidade motora que se quer analisar e depois conectado a um amplificador. Porém, a gente precisa também de um eletrodo de referência para estabilizar esse sinal. Geralmente é colocado longe da unidade muscular que se está analisando, e geralmente é colocado nos pulsos ou nos tornozelos. A configuração bipolar é a mais utilizada. Ela é constituída de dois eletrodos, certo? Que estão inseridos ou sobre uma unidade motora, certo? Constituído também de um eletrodo de referência, e ele é muito utilizado. Por quê? Porque esses dois eletrodos, eles vão, quando chegam aqui no amplificador, os sinais desses dois eletrodos são subtraídos. E os sinais comuns a esses dois eletrodos, logo, são anulados. Ou seja, fazendo com que os ruídos comuns a esses dois eletrodos sejam anulados, certo? E, falando de amplificadores, a gente entra na função dos amplificadores em si.
certo? Lembrando que o amplificador é muito importante para minimizar o ruído dos sinais eletromiográficos, que são sinais que apresentam muitos ruídos devido a interferências externas, interferências no eletrodo em si, ou interferências internas, como a pulsação do nosso sistema cardiovascular. A razão sinal-ruído é utilizada para detectar o quanto esse amplificador ajudou na limpeza desse sinal, certo? A gente pega o sinal sem um ruído, depois de ser amplificado, e o sinal com ruído, certo? O ganho é quanto o amplificador consegue amplificar, consegue aumentar o sinal. Lembrando que o sinal eletromiográfico é na faixa de milivolts, ele é muito baixo. E a gente precisa passar por um amplificador com ganho considerável para poder analisar ele da melhor forma. A taxa de rejeição de modo comum nada mais é do que a subtração dos sinais comuns desses dois eletrodos na configuração bipolar, reduzindo assim os ruídos comuns a esses dois eletrodos. Depois de passar por um eletrodo, o sinal EMG passa por um filtro. O filtro, no filtro, tanto ocorre a separação do sinal, que é a retirada dos sinais indesejados, certo? De frequências indesejadas de sinais, e a restauração de sinal, que é a recuperação de sinais perdidos. Os filtros podem ser de 4 tipos. Filtros passa alta, que permitem a passagem de frequência acima de uma frequência de corte. Filtros passa baixa, que permitem a passagem de frequência abaixo de uma frequência de corte. Filtro rejeita a banda, que impede a passagem de frequência dentro de uma banda de frequência. E filtro passa banda, que permite a passagem de um sinal de frequência em uma banda de frequência. Depois de ser filtrado, de amplificado e filtrado, o sinal MG, que é analógico, ou seja, o sinal MG é analógico, ele é contínuo, ele passa por um conversor analógico digital para converter sinal de analógico para digital. Isso é preciso para que o processador e os computadores consigam ler esses sinais adequadamente. Após isso, o sinal é passado por um retificador. Muitos EMGs utilizam retificadores que nada mais é do que podem ser ou uma circuitaria ou um software que vai modular o sinal, que é o seguinte: se a gente vê o sinal EMG aqui de forma bruta, a gente vê que ele tem amplitudes positivas e amplitudes negativas. O retificador vai transformar essas amplitudes negativas em positivas, e o sinal vai ficar somente com amplitudes positivas, sendo mais fácil assim a análise. Além disso, alguns EMGs também usam integradores. Os integradores, eles vão somar todas essas amplitudes, continuamente, certo? Acumulativamente, e o sinal EMG vai passar a ser algo linear, em vez de ser algo mais ruidoso, certo? E alguns EMGs utilizam de integradores para isso. E por fim, a gente tem um processamento do sinal e a apresentação dele em forma de gráficos, como esses gráficos aqui que a gente está vendo. E esses gráficos, essas análises podem ser no domínio temporal, ou seja, que vai ser análise de uma determinada amplitude em um determinado período de tempo, ou análise no domínio da frequência, que é quando a gente quer analisar a frequência de cada amplitude do nosso sinal eletromiográfico. O mais utilizado é a análise de domínio temporal, certo? E é isso, galera. Obrigado por terem assistido o vídeo. Curtam, comentem se tiverem tido alguma dúvida, compartilhem também o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima semana.